Se você anda sofrendo com jasmim manga feio, doente, com ferrugem, essa doença que parece nunca sair da sua planta, você chegou no vídeo certo. Aqui eu vou te ensinar um método simples para você controlar essa doença e ficar com o potencial máximo da beleza do seu jasmim manga. Então me acompanha aqui até o final. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo, faço atendimentos especializados para jardins e áreas verdes. Eu dividi esse vídeo em 3 etapas, em 3 trechos, para ensinar para você direitinho o que você precisa saber para resolver o problema do seu jasmim manga. A primeira parte do vídeo é sobre a doença. Eu vou te explicar sobre essa doença da ferrugem, como ela acontece e qual é o ciclo da doença. A segunda parte do vídeo eu vou te explicar sobre os produtos que a gente vai considerar no tratamento. E por fim, a terceira parte do vídeo eu vou te ensinar direitinho um jeito simples para você controlar essa doença no seu jasmim manga e você ter plantas bonitas, fortes e saudáveis no seu jardim. Então vamos lá, turma. Jasmim manga é uma árvore que tem essa doença mesmo, que é muito comum, que é a ferrugem do jasmim manga. Essa doença ela é causada por um fungo, e esse fungo, quando ele aparece na planta, a gente chama isso de sinal. É o sinal da doença, é quando o fungo aparece. Ele deixa a parte de baixo da folha coberta por vários pontos de um pozinho alaranjado, um pozinho amarelo. Então esse é o sinal do fungo, é o sinal da doença. São os esporos dos fungos que já romperam a folha e estão prontos para se espalhar no ambiente. Essa doença é uma doença muito recorrente, então já digo para vocês, acostumem-se com a ocorrência frequente dessa doença. Mesmo com o tratamento eficaz que eu vou passar para vocês, essa doença ela é recorrente, então ela sempre vai precisar de tratamento. É como se fosse uma gripe na gente, a gente cura de uma gripe, mas depois de um tempo a gente acaba pegando gripe de novo. Acontece. A ferrugem no jasmim manga é mais ou menos assim também. Mesmo que você cure de uma forma eficiente, ela pode aparecer nos próximos anos. Então atenção a esse detalhe. Essa doença, a ferrugem do jasmim manga, ela acontece quando a planta começa a ter o seu metabolismo desacelerando para entrar no processo de dormência para o inverno. Então quando a planta já não tem mais o metabolismo rápido o suficiente para poder se defender naturalmente da doença, a doença começa a se instalar na planta. E qual é o período do ano em que o metabolismo do jasmim manga começa a desacelerar? É justamente no outono e inverno, na transição do outono para o inverno, quando a planta fica mais enfraquecida porque ela já está começando um processo de dormência para perder as folhas, ficar só os galhos para que ela possa, na próxima primavera, reenfolhar com folhas saudáveis, vigorosas, produzir flores e viver bem na estação da primavera e do verão, que é onde a gente tem o máximo potencial estético do jasmim manga. Então, atenção a esse período porque ele é muito importante. Quando a planta começa nesse processo de dormência, o outono e o inverno são os períodos que a gente vai focar todas as nossas estratégias de controle. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar para vocês sobre os produtos e vou falar para vocês também de algumas informações que acabam saindo pela metade em vários lugares na internet, que vocês podem aprender até de uma forma incompleta e não ter sucesso no controle da doença. Os produtos que a gente utiliza para controle dessa doença no jasmim manga são alguns que eu listei aqui. A gente vai considerar os fungicidas, que são protetores, então a gente vai considerar principalmente o enxofre e o cobre na forma de cauda sufocáustica para o enxofre e cauda bordaleza para o cobre. Esses dois produtos eles são fungicidas protetores ou fungicidas de contato também em caso de doenças mais superficiais. A ferrugem do jasmim manga, ela pode sim ser controlada com a cauda sufocáustica ou com a cauda bordaleza quando a gente aplica esses produtos diretamente na parte de baixo da folha, quando a planta está infectada. Mas esses produtos eles têm uma ação mais poderosa quando a gente aplica de maneira preventiva, de maneira protetiva na planta. Uma outra categoria de produtos que a gente tem, que não são necessariamente fungicidas, são os produtos fortificantes ou os acionadores das defesas naturais da planta.
A gente pode considerar como produtos fortificantes vários elementos, mas os principais e com maior eficiência são os aminoácidos e o fosfito de potássio. Tem várias pesquisas em torno do fosfito de potássio que avalia e verifica a eficiência desse produto no controle de várias doenças e a ferrugem não é diferente. Em várias espécies vegetais, em doenças chamadas de ferrugem também, com sintomas parecidos, mas causadas por diferentes fungos, o fosfito de potássio consegue ter um excelente efeito no auxílio, atenção a essa expressão, auxílio no controle e no combate das ferrugens. Então, o fosfito de potássio, qual que é a função dele na planta? Ele aciona gatilhos de defesa natural das plantas contra patógenos. A planta ela produz substâncias no metabolismo que são fungicidas, bactericidas naturalmente. A gente chama essas substâncias de fitoalexinas. É uma classe de substâncias que as plantas produzem para sua defesa natural. E o fosfito de potássio, ele aciona, ele incentiva essa produção natural de fitoalexinas. Então vejam, reforço aqui, fortificantes não são remédios, eles são auxiliares, eles são ajudantes no processo de tratamento. E por fim, a gente tem de fato um fungicida que é considerado sistêmico para as plantas, que ele vai agir ativamente combatendo os fungos que já penetraram a folha, que já penetraram a planta, coisa que o enxofre e o cobre não são capazes de fazer. Esse fungicida sistêmico, que é o difenoconazole, é o nome do princípio ativo, difenoconazole é um nome bem complicado, né? Ele é uma molécula sistêmica que penetra a folha e consegue matar o fungo que já penetrou a planta. Então esse é um produto muito bom para a gente utilizar, agora não mais na forma de prevenção, como é o caso de enxofre e cobre, mas sim no tratamento direto do jasmim-manga que já está contaminado com a ferrugem. Então a gente vai considerar fungicida sistêmico com a molécula difenoconazole e eu vou falar para vocês de nomes comerciais de produtos devidamente registrados para jardinagem para que a gente possa ter sucesso nesse controle. Nessa terceira parte do vídeo eu vou ensinar você sobre o tratamento, quais são as estratégias que a gente vai utilizar para combater e eliminar de vez a ferrugem do jasmim-manga, né? Claro, lembrando que é uma doença que pode acontecer várias vezes na planta ao longo dos anos. A gente vai considerar, então, as épocas em que o jasmim-manga começa a ficar sensível, que é final do verão, outono e inverno. Lembrando que é onde a planta começa a reduzir o seu metabolismo e a doença acaba encontrando isso como uma oportunidade para se instalar. Então esse vai ser o período de foco dos nossos tratamentos. Ainda no verão, então a planta ainda está forte, ainda está florescendo, mas ainda no verão ele pode ser a partir da metade do verão, pode ser por volta de janeiro, fevereiro, você começa a fazer a aplicação de fosfito de potássio. É uma aplicação foliar. Existem produtos para jardinagem à base de fosfito de potássio, como por exemplo da marca Forte Jardim. Essa empresa tem um fosfito de potássio da marca deles. Esse vídeo não é patrocinado, é só falando para vocês sobre as possibilidades de produtos que a gente tem por aí. Tem outras marcas de produtos de fertilizantes que são à base de fosfito de potássio. Esse produto, fosfito de potássio, ele tem registro de fertilizante, então qualquer um pode comprar. Você vai fazer a diluição de fosfito de potássio de 2 ml do produto concentrado para cada litro de água e aplicar uma vez a cada 15 dias nas folhas do seu jasmim-manga. Isso vai ajudar a proteger a planta antes da doença querer se instalar no metabolismo dela. Com o começo do outono, então em março, a gente pode começar a aplicar os fungicidas protetores, que são enxofre e cobre. Enxofre na forma de caudas focalsca e o cobre na forma de cauda bordaleza. Você pode usar enxofre ou pode usar cobre, só não mistura os dois ao mesmo tempo, mas pode alternar, pode usar só cobre, só enxofre, não tem problema, é só não misturar os dois. Então a partir do outono você vai fazer uma aplicação a cada 15 dias desses fungicidas protetores. Você pode continuar usando o fosfito de potássio, mas se quiser suspender para não virar uma confusão na sua cabeça, você pode trocar e começar a usar só esses fungicidas protetores. Você vai utilizar a concentração desses produtos para aplicação foliar na casa dos 10 gramas ou 10 ml por litro. Se você estiver usando caudas focalsca líquida concentrada,
10 ml do produto em 1 litro de água. Se você estiver usando enxofre em pó ou calda focalsca em pó, você vai usar 10 gramas do produto em 1 litro de água. Calda bordaleza é a mesma coisa. Se você estiver usando um produto líquido concentrado, 10 ml por litro. Se você estiver usando cobre em pó, 10 gramas por litro. E por fim, se a doença já se instalou na sua planta, se você já tem a ferrugem aparecendo no seu jasmim-manga, você vai utilizar o difenoconazole com aminoácido na forma de tratamento ativo da doença. Agora já não é mais a prevenção, agora é o tratamento ativo. Você vai misturar difenoconazole com aminoácido em água, você vai fazer essa diluição e vai borrifar sobre as folhas. Um produto à base de difenoconazole que eu recomendo o uso é da Forte Jardim. Essa empresa Forte Jardim, essa marca, tem difenoconazole concentrado que é registrado devidamente para uso em jardins. Como fonte de aminoácido, eu uso o AminoPlus da Ajinomoto. É um produto que eu gosto bastante, você consegue encontrar esses produtos para comprar online em lojas online. Você vai fazer a diluição do difenoconazole da Forte usando 10 ml do difenoconazole concentrado para cada 500 ml de água. E aí, nessa mistura, você vai adicionar 1 ml de AminoPlus da Ajinomoto. Nossa, Gabriel, mas 1 ml é muito pouco, como que eu vou medir? A gente tem seringuinhas, né? Aquela seringa, claro, sem agulha, mas você pode usar aquelas seringas como medidor. É pouquinho mesmo, 1 ml para 500 ml de água já é o suficiente de aminoácido. Você vai fazer a aplicação dessa mistura uma vez por semana por 3 semanas. Você vai borrifar sobre as folhas. Essas aplicações foliares eu recomendo que sejam feitas sempre no começo da manhã, até umas 10 horas da manhã é um bom momento para você fazer a aplicação. Agora, gente, muito importante, prestem atenção em mim que eu vou passar uma dica para vocês em relação a manejo com base no tamanho da planta. Se o seu jasmim-manga já tem mais que 2 metros de altura, eu não recomendo a aplicação de difenoconazole. Por quê? Quando você mira o jato da pulverização para cima numa árvore muito grande, você vai criar uma nuvem de produto agrotóxico. Isso pode ser carregado pelo vento, fica muito mais fácil de vir no seu rosto, de você respirar. Reforço que toda aplicação de produto agrotóxico no jardim, mesmo aqueles com registro para jardinagem, que a gente só pode fazer o uso desses produtos mesmo no final das contas, seja feita com o uso de EPI, luva de proteção, óculos de segurança, máscara de feltro, tá? Não use produtos de tratamento fitossanitário do jardim sem nenhuma proteção, eles ainda são tóxicos. Você vai usar esse tratamento com difenoconazole e aminoácido para o seu jasmim-manga que tem até 2 metros de altura, em que a aplicação do jato de pulverização é segura ainda, você não cria uma nuvem tóxica que se desloca e pode entrar em contato com animais domésticos, com pessoas que estão próximas, com você. Então, até 2 metros de altura a árvore, tudo bem, pode fazer o tratamento. Depois de 2 metros de altura, se a sua árvore já tem mais do que 2 metros de altura, você vai usar apenas na forma de tratamento ativo o enxofre ou o cobre. Eles ainda têm efeito também sobre o controle da doença do jasmim-manga, da doença da ferrugem. Claro, tem uma eficiência um pouco menor em relação ao difenoconazole, mas ainda são estratégias bem eficientes. Pessoal, e vale destacar também que o tratamento recomendado nesse vídeo, ele não evita que a planta perca as folhas. Se de repente o seu jasmim-manga já está no final do ciclo, já está ali no limite, perdendo quase todas as folhas para entrar em dormência, é comum que apareça ainda algum ponto ou outro de ferrugem, porque a planta já não tem mais aquele metabolismo, ela já está quase totalmente dormente, já está quase totalmente sem folhas. Nesse ponto, é mais fácil você deixar todas as folhas caírem e deixar para se programar para fazer o controle, o tratamento da doença no próximo ciclo. Esse tratamento, reforço, ele é voltado para aumentar o prazo de vigor e saúde da sua planta até o limite em que ela começa de fato a entrar em dormência. Atenção a esse ponto. E pessoal, falando de agrotóxicos ou defensivos usados para tratamento de pragas, doenças, plantas daninhas no jardim, existe um erro muito comum pelas pessoas que compram esses produtos e é um erro muito sério que pode dar até processo. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês falando sobre como vocês escolhem ou como vocês compram os melhores produtos agrotóxicos ou defensivos para utilizar no jardim. Cuidado com esse erro, faça o trabalho bem feito, de forma profissional e séria. Assiste aqui e até o próximo vídeo. Até mais!